Começando agora o nosso 5º episódio do Papo Food Podcast. Eu sou a Luma Monteiro e estamos com o Ian. O Ian. Pessoal, antes de começar, já se inscreve no canal, comenta, compartilha o vídeo aí, para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Agora, tá? Porque a gente quer falar muito para você que é chefe ou que quer empreender na área de alimentos. E a gente convidou uma pessoa muito especial, que é a Ana Carolina Garcia. Ela é chefe, ela tem um restaurante incrível, tailandês. Seja muito bem-vinda. Quero muito conhecer essa história porque é de superação e eu acho que faz muito sentido para mim ter você aqui hoje. Minha primeira chefe aqui no Papo Food. Olha, que bom, que honra. Gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar um pouco a minha história e acrescentar aí bastante conhecimento para quem está principalmente começando nessa área, né? Que é muito importante. Os chefes, eu fiz nutrição, depois eu fui para gastronomia e nesse período eu percebi que muitas pessoas, muitos chefes, sonham em fazer uma boa comida. Querem saber, fazem cursos, né, para fazer a melhor gastronomia. E fazem uma boa comida. E fazem. Mas muitos morrem no meio do caminho, desistem da profissão porque não sabem empreender. E o foco do podcast é esse, ajudar as pessoas que querem empreender na área de alimentos. Então, é muito além da comida, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, por que Thai Food e como que surgiu esse amor pela comida sul-asiática, né, ou tailandesa? Bom, eu hoje tenho um restaurante de comida tailandesa na Barra da Tijuca, no Rio, né, chamado Camon. A gente também tem um delivery, a gente começou fazendo feira de rua. Então tem bastante coisa para falar, mas eu acho que assim, a paixão pela comida tailandesa, ela começou depois de uma paixão pela culinária em si, né, pela gastronomia. Então eu sempre fui muito apaixonada por comida. Eu gostava de ler livros de culinária, eu gostava de ver programas de culinária na TV. E eu trabalhava numa área completamente diferente, na área financeira. Eu fazia fusões e aquisições. Então eu comprava empresas, né? Então tu fez o seu segundo grau, aí foi para a faculdade de fiz administração de empresas, exato. Tenho um MBA em finanças. A sua história começou assim, nada a ver com culinária. Não tem nada a ver com culinária. A culinária, ela era um hobby, né? Então eu gostava muito de cozinhar para os meus amigos, gostava de cozinhar em casa para mim mesma, lia livros de receita como se fossem romances, sabe? Sempre fui muito estudiosa. Então com isso também, com a culinária não era diferente. Mas tinha aquelas pessoas que falavam assim, ai, Carol, você cozinha tão bem, você tinha que ter um negócio, que eu escuto muito isso, Você tava né? perdendo dinheiro. Olha, eu vou te falar, tinha muito... não sei se tinha, mas assim, eu nunca passou pela minha cabeça antes de eu começar a trabalhar de fato com isso. Porque eu estava bem no meu trabalho, sabe? Eu estava ganhando meu dinheiro. Então, eu tinha um futuro lá pela frente com relação a isso, né? Nessa área financeira. E qual foi o estalo, assim, para você entrar na gastronomia? O estalo já foi depois do que eu já tinha abandonado, né? Então, não teve um estalo do tipo, olha, eu estou muito bem, mas eu quero trabalhar na área gastronômica. Eu, na verdade, passei por um período muito difícil da minha vida, onde eu estava muito estressada, eu estava assim, sobrecarregada de trabalho e eu tinha feito uma operação que eu ganhei um bônus muito legal lá na empresa. Então eu pensei assim, bom, essa é a hora de parar um pouco. E fui para a Austrália fazer um período sabático. E aí, nesse período sabático, eu quis unir o útil ao agradável. Bom, eu gosto muito de culinária. Qual é o meu sonho da minha vida? Fazer o cordon bleu. Então, eu descobri que tinha uma unidade do cordon bleu em Sydney, na Austrália, e falei, bom, vou unir essa viagem que eu já queria fazer de muito tempo para a Austrália, né, do outro lado do mundo, então tem que ser uma viagem onde você gasta um tempo lá. Vou fazer o cordon bleu lá, só o básico. Eu ia fazer só o básico. Para passear e se divertir, né? Era uma terapia ali para aliviar o estresse naquela época, né? E eu sempre tive muito essa coisa de, tipo, não perder tempo. Então, eu não queria perder tempo, sabe? Eu queria... ok, já que eu vou ficar 3 meses, eram 6 meses de sabático, só viajando, eu vou aproveitar para fazer algo também que eu não vou ter nenhuma chance de fazer isso num outro momento na minha vida. Só que quando eu comecei a fazer o curso lá, eu me apaixonei pelo curso. Não tem como não se apaixonar. É uma escola incrível, né? É uma escola incrível e eu me apaixonei
pelo ambiente, sabe? Pelo assunto, pelas pessoas. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir fazer só o básico. Eu vou ter que fazer o curso todo. E nisso eu entrei num processo de troca de visto, tive que ir para Nova Zelândia para poder fazer o processo fora da Austrália, que você não pode pedir esse visto de estudante lá. Eu entrei na Austrália com visto de turismo, porque eu ia ficar só 3 meses, eu podia ficar com visto de turista. Enfim, troquei tudo. No final do meu curso, eu podia procurar restaurantes para trabalhar lá, né? Então, o teu visto de estudante na Austrália permite você trabalhar lá. E aí onde foi que deu o estalo? Foi porque eu já gostava muito do assunto, eu ia fazer o curso todo, mas eu não tinha essa noção de que eu vou trabalhar Qual com foi isso. o curso que você fez lá? Porque eles são bem separadinhos, né? Tem o boulangerie, tem o cuisine, né? Tem patisserie, tem vários cursos. Você fez o básico, completo? Você tem 2 cursos lá que são cursos grandes, né? E todos os outros são menores. Mas esses cursos grandes, eles englobam todos os cursos menores num só e te dão como se fosse uma formação de fato. Então, o que eu fiz na Austrália foi o de artes culinárias, que é o curso grande de toda a parte, vamos dizer assim, quente e salgado da Entendi. cozinha. Como se fosse o de cozinheiro, o chefe executivo, como se fosse, né? Exatamente. Não chega a ser como se fosse um gastrônomo aqui no Brasil, porque é um curso menor, mas é um curso muito intensivo e que te dá uma prática muito grande. Então, foi esse que eu fiz lá na Austrália. Foram 9 meses de curso. E aí eu fui procurar trabalho lá na Austrália. Só fui em restaurante asiático. E qual foi a gastronomia que você trabalhou lá? Tailandesa. Então, foi aí que surgiu a paixão, né? Deu o match. Mas eu fui em muitos restaurantes asiáticos lá em Sydney, porque você tem uma imigração de asiáticos muito grande. A influência na região é muito alta, né? São os países mais próximos. Exatamente. Você tem muitos asiáticos trabalhando dentro dessas cozinhas. Então, é uma comida muito fiel, né? Aquilo que eles trazem lá da casa deles. E eu me apaixonei por essa culinária. Então, quando eu fui procurar emprego lá na Austrália, eu fui batendo na porta dos restaurantes asiáticos. E o restaurante que eu mais queria era esse tailandês chamado Long Grain, que era considerado o melhor tailandês da Austrália. E a tailandesa era a comida que eu mais tinha me identificado, assim, sabe? Que eu mais tinha me surpreendido, que eu tinha me apaixonado de fato. E foi uma sorte muito grande, porque eu cheguei lá no restaurante para pedir emprego, não tinha experiência nenhuma. Uma brasileira, né? Quem é você, brasileira, que sabe de alguma coisa? Com muitos asiáticos na região. Com muitos asiáticos na região. Cheguei no restaurante, pedi para falar com o responsável e o chefe executivo, o Martin, na época, que era chefe executivo, né? Mais do que o chefe de cozinha. Ele estava no andar de baixo varrendo o chão. Por algum motivo naquele dia, ele achou que ele devia pegar a vassoura e varrer, porque, enfim... Então eu consegui falar com ele, assim, diretamente. Eu falei, olha, eu quero muito uma vaga no restaurante de vocês, eu não tenho experiência nenhuma, meu curso é de culinária francesa, não tem nada a ver, mas eu aprendo muito rápido e eu tenho muita vontade. Isso é um toque do brasileiro, né? É um grande diferencial, né? Você criou a oportunidade indo até lá e apareceu. E eu dei a cara, né? E eu falei, olha, pode arriscar em mim, porque vai dar certo. Eu meio que, eu olhei no olho dele e falei isso. E aí sentiu sua energia. Isso é muito legal falar, porque assim, as pessoas que querem um emprego fica, eu já mandei currículo para um monte de lugar, ninguém me chama. Eu já fiz um monte de coisa, ninguém me chama. Mas às vezes é só precisa de alguém que fala assim, eu quero, eu preciso. Hoje eu tenho uma cozinheira que mandou mensagem para mim, eu falei assim, tá aberta a vaga. Ela, Luma, eu quero conhecer você, eu quero ficar perto de você. E ela é maravilhosa, né? Mas ela se mostrou disponível. Ela não mandou um papel com escrito alguma coisa. Eu até comentei isso no último episódio. Teve pessoal do Bad Burger aqui no último episódio. Eu falei, cara, se você tá pensando em montar uma hamburgueria, por que não trabalhar numa hamburgueria? Foi o que você buscou ali no momento. Eu falei, cara, o que mais tem aí? Se você ainda não tem o capital para você empreender, por que não você ir aprender ainda recebendo um dinheiro por isso? E hoje fez total diferença ter essa experiência. Exatamente. Né? Mas essa questão da contratação é muito engraçado, porque realmente tem muita gente que é assim, né? Que só manda o currículo, ou até queria muito trabalhar naquele lugar, mas não consegue se enxergar, sabe? Fazendo alguma coisa diferente. E quando eu entreguei o currículo para ele, eu inclusive falei, olha, eu não tenho experiência, então eu posso trabalhar de graça. É mesmo? Eu trabalho de graça, claro,
por um tempo, né? Mas assim, para adquirir essa experiência que vocês precisam que eu tenha, para poder depois vocês me pagarem alguma coisa. Mas o dono de restaurante, ele quer isso. Ele não quer a pessoa que está preocupada em receber o dinheiro no final do mês, porque isso é consequência. Claro que ele vai receber, mas ele quer ver essa pessoa disponível em aprender. Tipo, o foco da pessoa é aprender. E ela depois vai ganhar o dinheiro com isso. Quando as pessoas entram para ganhar o dinheiro e não querem entregar um serviço, esse o ponto. Eu nunca deixei de receber lá. Tá? Ele já me contratou desde o momento zero, me pagando. Mas eu acho que isso fez com que... Eu estava muito verdadeira ali. E aí que tá, tipo... Quando você é estudante de gastronomia, você está procurando um emprego, procure aqueles 2, 3, 4 restaurantes que você tem realmente muita vontade de aprender lá, de trabalhar lá, de fazer a sua formação lá. E aí, vai no restaurante e coloca teu coração ali, sabe? Porque quando você faz isso de uma forma verdadeira, é muito difícil você não conseguir, porque a pessoa que está do outro lado também entende que aquilo é verdadeiro. E também está em busca disso, né? E está muito em busca disso. Exato, eu sinto isso. Às vezes faz mais sentido você ter uma pessoa motivada do que você ter uma pessoa que é especialista naquele segmento que vai trabalhar como mais um trabalho. Olha, né? Quantas vezes eu já contratei gente que não tinha experiência nenhuma, mas que chegou e falou assim, olha, eu sou apaixonada por culinária tailandesa. Eu nunca quero trabalhei trabalhar, também. Nunca trabalhei, mas... E aí o teste foi ruim, porque aquela pessoa era extremamente crua, mas é isso, essa pessoa, ela tem um diferencial muito grande. Mas você também volta naquela imagem de você chegando lá naquele tailandês. E foi engraçado que na hora que ele pegou o meu currículo, ele escreveu bem grande assim, no experience. Ai, tu já era. Eu saí de lá chorando, porque eu falei assim, nossa, eu nunca vou conseguir nada aqui. Que pena, né? Porque eu queria tanto trabalhar nesse lugar. E aí, uns 3 ou 4 dias depois, eles me ligaram. Falando que eles faziam muito catering, que são esses eventos externos. Então, eles me chamaram para o evento externo. E aí, eu fui, né? Ai, ok. Depois do 3º ou 4º evento externo, que a gente fazia casamentos, essas coisas... Numa volta para o restaurante com os equipamentos, eu fui apresentada para o chefe de cozinha, o Louis. Me falaram, olha, aquele é o chefe de cozinha. Aí eu já, foquei nele. Nisso ele jogou, a gente tinha um cesto onde a gente botava pano de prato sujo, que lá fora você pode, pano de prato, né? Aqui no Brasil você não pode, lá fora você pode. Então você joga os panos de prato sujos ali para irem para lavagem. Ele foi e jogou assim como se fosse basquete e ele errou. Aí eu fui correndo, peguei o pano de prato, né, que estava no chão, joguei assim, nisso ele me viu. Aí no que ele me viu, assim, oi, chefe Luiz, aqui é a Ana Carolina, eu gosto muito daqui, da comida, sou apaixonada por comida tailandesa, eu quero trabalhar na sua cozinha. Aí ele, de onde você veio? Aí eu falei assim, não, pois é, eu já fiz 3 ou 4 caterings, mas eu quero trabalhar na cozinha, eu não quero trabalhar em evento externo. Aí ele, tá bom. E aí nisso ele me deu um shift, sei lá, de 2 dias na cozinha. Mais uma oportunidade você criou, né? Teve a primeira, que ainda não foi o que você queria, mas você tava. Mas a oportunidade é assim, você tem que pegar aquilo que te dão, né? E conseguir transformar aquilo, a oportunidade. Então, tem pessoas que vão entrar como SG, limpando o chão, mas ele vai se mostrar tão disposto a que você vai ver assim, nossa, esse cara tem potencial para ser meu cozinheiro, meu chefe um dia, entendeu? E você vai moldando e treinando. Para começar, vale a pena você ter aquela experiência, até é o que eu falo, né? Você precisa ter ambiência naquilo ali, saber como funciona, saber onde você pode se encaixar. Sem experiência, você não pode se encaixar em lugar nenhum. Mas, se você já está dentro daquele ambiente, suas chances aumentam muito. Isso que é interessante, né? E foi assim, sabe? Como eu comecei. E quando que você falou assim, tchau, tô indo pro Brasil? Eu quero ter a minha vida. Porque depois que tu já fez tudo lá, você estava num lugar que você queria, aprendendo e fazendo o que você gostava. E agora eu preciso ir embora e montar e voltar pro Brasil, né? Teve um longo caminho aí, né? Então eu fiquei 1 ano e meio na Austrália. Trabalhei bastante nesse restaurante, trabalhei mais de 1 ano nesse restaurante, o Long Grain. Aí eu resolvi que eu queria a outra parte da formação no Cordon Bleu, que é a patisserie. Aí eu fui para Paris, fiquei 1 ano em Paris, 9 meses de curso, depois 3 meses no estágio. E você
perdeu esse contato com a comida tailandesa. Aí, em Paris. desse 1 ano, sim. Eu ia muito a restaurante tailandês, mas eu não trabalhei com comida tailandesa lá. Fiz 3 meses de estágio não remunerado, nem vale transporte, nem nada. Num restaurante 1 estrela Michelin na área de patisserie. Odiei. Odiou. Não tem nada a ver. Olha, meu chefe era um amor de pessoa, sabe? Por Mas dentro tava, que saudade da Austrália. que saudade da comida tailandesa, que saudade das woks, que saudade do calor, sabe? Que saudade dos temperos. Fazia muita comida tailandesa pra mim lá na França. Aí eu falei, bom, não é isso que eu quero. E aí nisso, quando eu estava saindo da França, o chefe que eu trabalhei para ele na Austrália, o Louis, né, aquele chefe de cozinha que jogou o pano de prato, eu vi pelo Facebook que ele estava abrindo um restaurante em Los Angeles. Aí foi tu Aí pra eu Los escrevi para ele. Falei, Louis, olha, tô aqui na França, mas já tô saindo daqui. E aí, tem um lugar para mim? Ele tem. Como é que é o visto de brasileiro para Estados Unidos? Eu falei, é fácil. Nem sabe como. Olha, falei, é fácil, já vou começar a ver isso agora, não se preocupa com isso. Bom, foram 8 meses para conseguir o visto. Mesmo, molezinha. Porque eu tive que esperar o restaurante abrir, que o restaurante ainda estava construindo, para o governo americano ir no restaurante, ver se o restaurante funcionava de fato, e aí depois começar o meu processo de visto. Então, eu cheguei lá, o restaurante já estava funcionando, sei lá, há uns 2 meses. Fiquei 1 ano lá na Austrália. Desculpa. Fiquei 1 ano em Los Angeles. Minha ideia era ficar 3 anos. Mas nesse meio tempo que eu fiquei aqui no Brasil esperando meu visto, eu conheci meu atual marido. Ah, então você Fabiano. saiu da França e veio pro Brasil esperar o Fabiano, visto. seu sócio, então é Isso. seu marido hoje. Exato. A gente não é casado no papel, mas a gente já mora Mas ele junto já era da área da namorado. gastronomia? Não. 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 Ele na época trabalhava na Petrobras, ele é engenheiro. Aí, peraí, vamos resumir o negócio aqui, que é muita história. Você fazia MBA, né, em administração, foi lá tirar seu ano sabático, voltou. Esse E ano aí? sabático já durou Já 3 anos, uns quase. 3 né? anos. Por aí. Tem Mais do que isso até. algumas pessoas falam assim, ei, você é doida, tipo, você vai virar uma cozinheira com fogão, com Total. gordura, você é E uma... Você tinha uma carreira já, né? Você vai Meu começar do pai, zero. até pouco tempo atrás, ele ainda ficava, quando é que você vai voltar pro banco? Porque não era banco que eu trabalhava, mas ele ele não conseguia entender que era empresa de investimentos, não era banco. Eu, pai, eu não vou mais voltar. E muita gente assim, que louca, né? Você ganhava bem, você sabe, tava ali. Vai começar do Trabalho zero. de escritório, bem arrumadinha, viajando para São Paulo o tempo todo. E eu assim, gente, eu não quero Não mais é isso isso. que eu quero. Tem anos que eu não faço minha unha, sabe? Passei na por isso, cozinha. eu passei por isso. isso, mas pessoal, dentro de mim, sabe? Tipo, eu sou nutricionista, as pessoas vão no meu consultório, eu tenho uma balança, eu tenho não sei o quê, né? E tipo, a doutora. Aí quando eu comecei, eu já gostava de cozinhar, quando eu comecei a abrir o restaurante, eu falava assim, não, eu sou nutricionista do restaurante, mas eu fazia comida. E aí era aquela luta assim de tipo, como se fosse menos um chefe. A minha sensação que eu ficava lavando o chão, lavando louça, que era menos do que ser uma nutricionista, por Sim. exemplo. Aí eu falei assim, gente, eu amo fazer isso. Eu ganho dinheiro com isso. Nem com a nutrição eu tô ganhando dinheiro. E por Nem que mexe mais com eu tô com aquilo, esse... né? Aí eu mudei minha mentalidade, entendeu? E eu via também pessoas, até você, né? Falou, pô, Luma, tu é nutricionista, vai fazer o quê no curso de gastronomia? Você tá doida? Falava com Você não tem ela foco? foi fazer em 2017 um curso de gastronomia. Falei, cara, qual o sentido de você ir fazer um curso de gastronomia? Você atende no consultório e você vai fazer gastronomia. Ela falava pra mim assim, eu tô fazendo pra ensinar meus pacientes a cozinhar bem. Fica quieto. Então tá bom. Os Então meus tá bom. pacientes Opa, cozinharem. boa, hein? Aí eu, então tá bom. Hoje a gente tem um restaurante, então tem coisas que a gente faz na vida que a gente não sabe por que tá fazendo. Por que você foi fazer o Le Cordon Bleu? Não era pra montar um restaurante. Mas hoje fez total sentido aquele momento, né? A gente muitas vezes não consegue explicar, né? Mas a vida vai jogando a gente para uns caminhos e a gente vai buscando essas oportunidades. Então, eu acho que é isso. Assim, tudo que eu passei na minha vida antes da gastronomia, hoje me ajuda muito na gastronomia. Então, eu também não me arrependo nem De um ter pouco do passado, período anterior, sabe? Inclusive, a gente tem um restaurante hoje porque eu tinha uma condição que foi buscada antes, né, da gastronomia.
Então, a gente não tem investidora, eu não tenho dinheiro da família, eu não tenho nada disso, na sabe? relação mesmo, né? Exatamente. Um ponto legal que a gente estava conversando aqui antes de começar, é que o Camon começou numa feira, né? Gastronômica de rua. E olha que legal, porque você não teve... como é que é aquele nome que a gente fala? O chefe, né, o dono de um restaurante, ele não pode ter ego. Porque você já tinha trabalhado em restaurantes com estrela Michelin, você já tinha trabalhado na... Já tinha feito Le Cordon Bleu. E aí você vai para uma barraca de feira, assim, né? Tipo, quem é você? E foi ali que começou tudo, foi ali que você mostrou a marca. Um restaurante, o ego é o que menos importa, cara. Você tem que começar... para você começar a tracionar aquele negócio e você pegar confiança também. Porque até então você não tinha um restaurante seu. Sim. Então você começa a ver as pessoas comendo, gostando. E isso faz total diferença para você alavancar. A gente começou em casa também, não foi na rua, mas a gente começou em casa. O estoque era meu armário, do quarto. E a gente, cara, será que vão gostar? Será que vai ser legal? Aí a gente começa a ver, pô, é legal. Aí a gente vai aumentando. A expectativa também vai mudando. E no caminho a gente vai adaptando e fazendo novos planos. É isso aí. É como se fosse uma escada. A gente subiu o primeiro degrau. Tá, qual é o próximo? O que tem no próximo degrau? No próximo degrau eu vou ter que melhorar a minha embalagem. Você sabe que, puxando um gancho, né, um pouco da história. Quando eu fui para Los Angeles, 6 meses depois o Fabiano foi também. E aí ele tinha que voltar em 6 meses, porque o visto dele era de turismo. E a gente acabou não conseguindo, assim, nada que ele pudesse ficar lá, né? Então eu voltei para o Brasil com ele. E voltei por amor, né? Aquela coisa assim, porque minha ideia era ficar 3 anos mesmo. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente pensou assim, o que a gente consegue fazer? Então isso é muito importante que você estava falando, porque justamente às vezes as pessoas ficam assim, não, para abrir um restaurante... eu preciso de muito dinheiro para abrir um restaurante. Mas, peraí, como é que você consegue começar no momento? Começa. É o melhor produto viável, cara. A gente não pode ter barreiras. O grande coisa que eu vejo, assim, com a maioria das pessoas que passam aqui, cara, eu comecei assim. Eu comecei pequeno. É aquelas oportunidades que a gente cria. É até melhor você começar pequeno. Porque você erra pequeno também. Foi a oportunidade. É menor, você veio criando certeza. Oportunidades. Primeira, do curso. Você criou uma oportunidade ali com o estágio do tailandês. Estágio não, já era trabalho, Era trabalho mesmo, Depois você foi pra França. Trabalhou num Estrela Michelin. Depois você foi pra Los Angeles, outra oportunidade. Quando chegou aqui, você criou outra oportunidade. Então, na verdade, é sobre criar oportunidades e você ir escalando isso. Com o que tem, né? Porque... com a realidade atual, é o mais importante. Tem gente que investe 200 mil, 500 mil para montar um restaurante. Só que ele não tem a base. Ele nunca trabalhou no restaurante, ele não sabe nada, ele só sabe fazer uma comida. A gente já viu também. Já viu. Aí você montou um restaurante lindo. Muito lindo. Só que tu não tem mais capital de giro, porque tu investiu tudo no restaurante, na melhor mobília, na melhor cozinha, no melhor equipamento. Aí o negócio não vai pra frente, porque ele não sabe vender. Porque o produto dele é bom, mas ele não sabe vender. E aí tem que fechar em 6 meses, porque não aguenta, não tem capital para isso. E se ele tivesse começado pequenininho, o problema é a questão do ego. Porque tem gente que tem vergonha de falar, eu tô em comércio em casa, eu trabalho numa barraquinha, eu tenho um food truck, né? Porque já quer ser um chefe renomado. E não é. Não é muito inteligente. Não é. Entende? Acho que quem tem o ego muito forte não consegue enxergar a situação de uma forma inteligente. Muitas vezes o mais inteligente é você ser mais humilde mesmo, se você se rebaixar, vamos dizer assim, mas do tipo, olha, onde é que eu tenho o menor risco, né? Onde eu consigo ir aprendendo ao longo do processo. E quando você tem um objetivo muito alto também, é difícil de você dar esse passo. Então, transforma esse objetivo em vários objetivos menores, né? Do tipo, ok, então para eu atingir esse objetivo daqui a 1 ano, o que eu tenho que fazer? Quais são os outros 100 menores objetivos que eu vou galgando? Porque senão você se frustra, né? Que é muito distante, não faz sentido. É muito distante. Então, assim, eu acho que a gente começou com feira de rua, né? Onde a gente teve um investimento mínimo. A gente pôde ir aprendendo ao longo do processo. A gente chegou a pensar em ter um food truck, mas era um investimento mais alto e com isso a gente a gente não está ainda preparado para isso. E aí depois das feiras de rua, quando a gente começou, estava rolando a Olimpíada.
E tinha muito gringo também na cidade, então a gente vendeu muito nas primeiras feiras, sabe? A gente ficou muito empolgado. Depois as feiras foram minguando. E nessa época também eu lembro que tinha as casas de cada país, né? Eu acho que isso influenciou também. Tinha casa da Argentina, Japão. A gente não chegou nem a coisas. participar dessas coisas muito específicas, né? Mas você tinha muito público para a nossa culinária no Rio de Janeiro. Você, então, nunca teve medo de ter uma culinária completamente nichada, onde não é culturalmente no Brasil comida tailandesa? Chegou a passar assim, poxa, deu certo lá, mas será que vai dar aqui no Brasil? Eu nunca tive esse medo. E pode ser até tipo alguma inocência minha, sabe? Mas eu sempre fui muito... não é fiel, mas assim, eu sempre acreditei que se esse é o produto que eu consigo fazer muito bem, e por que eu consigo fazer muito bem? Porque eu já trabalhei com isso antes durante um tempo, porque eu amo muito isso. Então, se eu consigo fazer esse produto bem, é esse produto que eu tenho que fazer. E se hoje em dia não é algo tão valorizado aqui no Brasil, é porque as pessoas não conhecem como eu conheço. E por que não ensinar e mostrar, né? Exato. Por que eu não desbravar, né? Por que no mundo inteiro a culinária tailandesa é muito amada, é muito reconhecida? Você tem uma lista da CNN com dos 10 primeiras comidas mais amadas no mundo, 3 ou 4 são tailandesas, né? E aqui no Brasil as pessoas mal sabem o que é um pad thai, né? Então, assim, por que eu vou privar essas pessoas também de não conhecerem isso? Deixa eu trazer isso, né? Ou então para aquelas pessoas que já conhecem, muita gente viaja, come fora e quando chega aqui no Brasil não tem assim direito, né? Aqui no Rio de Janeiro somos 2 restaurantes de comida tailandesa, nós, o Camon e o Nai Thai no Leblon. Então, por que não, né? Não aumentar essa oferta? Vai ser bom, inclusive, para o meu concorrente, porque mais gente vai conhecer. Aumentar a demanda, né? Exato. Eu quero fazer um comentário aqui, porque a Root é um restaurante saudável e a nossa proposta também é trazer uma comida de qualidade, de amor, afeto, né? Com os ingredientes são selecionados, são frescos, a gente tem uma saladas, sanduíches, refeições. Então, a gente pensou numa alimentação que seja para todos os horários do seu dia. E eu queria muito que vocês conhecessem, vai lá no Root.saudável, conhece nossos produtos, tem no iFood, mas se você quiser também montar um restaurante, uma franquia da Root, você vai acessar na descrição, a gente vai colocar o formulário, né? Para você escrever lá que você tem interesse em montar uma Root na sua cidade. E antes disso, conhece os nossos produtos, porque são incríveis e feitos com muito carinho. Vire cliente antes de ser um parceiro. Isso é bem legal. E aí você estava falando, né, do seu restaurante. Nessa fase aí, era só o delivery que você fazia, não é? Aí a gente fez um tempo de feira de rua. Aí a gente teve a oportunidade de pegar a cantina do prédio onde eu morava. Eu lembro dessa história. Olha que legal. Que era um aluguel zero, né? Então isso já era E você fazia muito bom. em casa e levava para a cantina ou dava para fazer na cantina? Não, aí quando eu peguei a cantina, eu comecei a fazer da cantina. Aí eu servia, assim, comida normal, de brasileira, de dia a dia, para os condôminos. Isso era onde? Aqui na Barra, no prédio onde eu morava. E eu já comecei a fazer o meu delivery de lá de comida tailandesa. E é muito engraçado, porque a cantina fica de frente à piscina do prédio, né? Então, os moradores, eles tinham essas 2 opções. Eles podiam comer um arroz com feijão, bife, batata frita, ou eles podiam comer um pad thai. Era muito interessante. Tinha gente que amava isso, né? E aí a gente começou a fazer o delivery de lá, o delivery foi crescendo, até um ponto que esse delivery a estrutura da cantina não comportava mais. Eu tinha que contratar mais gente, não tinha espaço. Mas antes disso, você vai ter que me falar o nome, porque Thai Food, não é isso? Não, Camon Food. Não, Camon, né? Camon Food. Por que essa história? Porque nesse ponto aí já existia esse nome, ou não? Já, não. Né? A gente voltou pro Brasil, eu e o Fabiano. Aí a gente falou, bom, como é que a gente consegue começar? Feira de rua. Beleza, vamos escrever, vamos pesquisar aqui quais são as maiores, né? Aí chegamos no nome Carioquíssima e Junta Local. Escrevemos, mandamos um e-mail
para as duas. Olha, somos aqui 2 pessoas que viemos de Los Angeles, a chefe já é formada, culinária tailandesa, etc e tal. Achamos que nenhuma das duas fosse responder. Mas mandaram, né? Não custa nada, vamos mandar, né? No dia seguinte, já tínhamos reunião com as duas, porque eles acharam maravilhoso. Ninguém estava servindo esse tipo de comida, né? Só que no início não era comida tailandesa, assim, focado na Tailândia. Eu criei um cardápio de comida do Sudeste Asiático de rua. E o Khammon, o nome Khammon, ele teve que ser criado às pressas. Por quê? Quando a gente foi aceito para essas feiras, a gente já tinha, sei lá, em 10 dias, uma feira de 4 dias que era a feira carioquíssima. E eu não tinha nada. Eu não tinha nome de empresa, eu não tinha logo, eu não tinha cardápio, enfim, eu não tinha onde fazer minha produção, não tinha equipamento, não tinha chapa, não tinha fritadeira, não tinha maquininha de Nesse cartão. momento você era a chefe e não a empresa, né? Você era uma chefe que veio, né? Que estudou. Ainda era só e você, não né? tinha Era teu empresa. CPF. Era você e seu sabe? sonho. Eu e meu sonho, e assim, meu sócio, né, Fabiano, que desde o início, aliás, ele é um grande incentivador disso tudo, porque ele tinha todo o interesse que eu ficasse no Brasil. Então ele vai culpa, ter então, é que do Fabiano. trabalhar aqui mesmo. Então ele ficava muito, eu brinco com todo fundo de verdade, né, que se não fosse por ele, a Khammon não existia. Porque ele que ficou ali o tempo todo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá bom, como é que a gente consegue começar? Mas talvez eu já ainda estivesse lá nos Estados Unidos, eu nunca tivesse voltado pro Brasil, eu não sei, né? Isso num relacionamento é muito legal, né? Porque os dois estão construindo juntos, assim. No meu caso, ele é meu irmão. A gente pensa o tempo todo, a gente vai tomar café e a gente fala, o que a gente vai fazer hoje? Ah, hoje você tem que fazer isso. E num relacionamento, você construir junto o negócio deve ser importante. Incrível, né? Isso fortalece demais, inclusive, o relacionamento. O relacionamento, né? Se tiver equilíbrio, né? Porque tem gente que arruma briga com tudo. É. Mas se você tá no mesmo momento de vida, né, no relacionamento, flui melhor. Porque os dois estão crescendo, os dois... Por exemplo, se a gente tiver que trabalhar até meia-noite, tá tudo bem, a gente vai trabalhar até meia-noite. Agora, se a pessoa não entende, vai falar assim, não, é porque você tá trabalhando muito? Porque o que tá chegando tarde em casa? Tem que né? ter um equilíbrio, né? Às vezes também o Fabiano é um pouco exagerado. Então, sei lá, às vezes 11 horas da noite, a gente já tá na cama deitado, ele... Tive uma ideia. Eu assim, não, agora não. Escreve aí Amor amanhã. de Deus. Amanhã você fala comigo. Eu tive até que criar uma regra lá em casa. Olha, até tal hora a gente fala de trabalho. Depois não fala mais. É mesmo, que legal. Porque senão não dá como. Full time, né? Não, e eu preciso de um momento também para eu descansar, sabe? Senão a vida é só trabalho. Mas... Aí você montou o nome. Qual é o significado do nome? Aí, Khammon é obrigada em vietnamita. O primeiro cardápio do Khammon tinha bami, que é um sanduíche vietnamita. Satay, que é um espetinho indonésio, que tem muito na Tailândia, mas ele é originalmente indonésio. E coconut shrimp, que era um camarão empanado com coco ralado e um molho sweet chili, que é uma coisa meio que sudeste asiático geral. Então a gente chegou no Khammon porque a gente tinha um pouco tempo para descobrir o nome, a gente achou a palavra legal, porque é obrigada, mas ao mesmo tempo em inglês você pode pensar em vamos, né? E hoje em dia a gente tem uma culinária muito focada no tailandês, com um logo que é um sinal de trânsito, porque era comida de rua, e um nome vietnamita. Então, assim, é uma confusão. Mas a gente deu super certo. Como as pessoas já conhecem Khammon, a gente não vai mudar a Khammon. Mas é engraçado, assim, teve uma vez que a gente recebeu um grupo de asiáticos lá no Rio de Janeiro, não, no Rio de Janeiro, lá no Khammon, que tinham 2 vietnamitas. E quando eles chegaram lá, eles assim, ué, mas cadê a comida? Aí eu, desculpa, então. Ana, eles amaram, assim, é muito legal quando eu recebo asiático lá, sabe? Em algum momento, depois dessa mudança toda, você teve aquele momento e falou assim, nossa, valeu a pena? Todo dia. Todo dia, assim, eu falo, cara, valeu a pena. Hoje a gente tem um restaurante que tá indo muito bem. A gente acabou de alugar uma casa em Botafogo, que a gente vai fazer o segundo restaurante. Tem um delivery que vai muito bem também. Então, assim, foi um processo, né? Já são 6 anos de Khammon. Mas só de você pensar... O que vale mais a pena, no final de tudo, é quando vão os asiáticos ou vai gente que conhece a culinária, que já comeu culinária fora, ou que, enfim, já viajou para esses países e fala assim, uau, é a primeira vez que eu tô comendo uma comida que eu
que é muito parecida com o que eu comi lá na Tailândia. Ou então, nossa, isso parece muito com a comida lá de casa. É raiz mesmo, né? É de verdade, não é a maquiagem, vai falando que é um produto. Agora, é uma culinária específica, com ingredientes específicos e mão de obra específica. Qual é a sua maior dificuldade em achar ingredientes ou ter uma mão de obra que saiba fazer esses pratos? Eu, por exemplo, nunca fiz. Se você me ensinasse, eu saberia, mas falar assim, faz agora um prato X. Não, eu não tenho ideia. Como é que funciona isso para você hoje? Você tocou em 2 pontos que são cruciais, que são as minhas maiores dificuldades mesmo. Um é custo. Então, a gente tem muito ingrediente que vem de fora. Tudo atrelado ao dólar. Então, vocês podem imaginar como é que o preço dos meus insumos subiram, né? Esses últimos 2, 3 anos. Mas eu tenho uma bagagem financeira muito grande. Então, eu faço milagre, de fato. Na hora que eu vou montar um novo cardápio, eu consigo fazer uma engenharia, que eu consigo... Não, beleza, esse prato aqui está me dando uma margem menor, mas esse prato vai me dar uma margem maior. E vamos nessa aqui. Eu não posso mudar o prato, né? Porque ele tem que ser fiel. Então, se meu prato leva açúcar de palmeira, que custa R$72, R$36 o quilo, né? R$72 e 2 quilos. R$36 o quilo do açúcar, imagina. O preço de uma carne. Exatamente. Eu não posso mudar para açúcar branco, refinado. Que vai fazer diferença no produto final. Faz muita diferença. A mesma coisa no Namplá. O meu sal... O sal para os tailandeses é Namplá, que é um molho de peixe fermentado. A gente usa no lugar do sal. Custa R$180 o galão de 4,5 litros. Nossa. Então, produtos muito baratos da nossa culinária, que a gente usa, açúcar e sal, né? Sim. Eu pago muito caro. Pra você é um ofensor muito grande. E um óleo também, talvez você use óleo de gergelim. Eu não uso muito óleo de gergelim. Eu uso óleo de soja ou óleo de algodão. Dependendo do preparo, ou óleo de algodão ou óleo de soja. Mas eu uso, por exemplo, óleo de coco. Que também é muito caro. Que é muito caro. Mas o óleo de coco é um produto brasileiro, nacional. Então, por exemplo, o leite de coco, que você tem a sua coco, que faz um leite de coco muito bom, tudo bem. Se eu tivesse que comprar o leite de coco da Tailândia, que vende numa latinha de 300 ml, R$14, eu tava ferrada. Sim, né? Porque tem a questão do quanto o teu cliente está disposto a pagar, né? Exato. Tem um certo custo-benefício ali. Pode ser muito caro, muito bom, mas às vezes fala, mas não vale a pena, eu quero comer um outro que ele já conhece, né? Ainda mais não experimentar algo novo. Exato. Então você tem que ter essa engenharia mesmo para poder ter A gente faz um estudo, assim, eu não tem nenhum prato que entre no cardápio, que entre como especial ou que entre como, enfim, qualquer coisa que não tenha uma ficha técnica. Então, assim, a primeira coisa, você não pode deixar de fazer aquilo que é importante. Não importa, eu tenho uma urgência para colocar isso no cardápio. Não vai entrar enquanto eu não tiver uma ficha técnica. Enquanto eu não entender qual é o custo. Tá ouvindo, Luma? Tá ouvindo? Eu não sou dessas. Não, mas é muito importante. É muito engraçado, porque você não é dessas e 99% dos chefes não são. Porque a gente é a parte criativa. Então, pô, vou botar isso, vou botar aquilo, vai ficar incrível. incrível. Eu puxo a orelha dela e falo, não, a gente tem que fazer isso antes, é um processo. Preço e depois entra no cardápio. E tem que ver a viabilidade também, porque ainda tem embalagem para delivery. Tem o tempo, se aquele produto é perecível, se não é. Tempo tem várias variáveis. Tem várias. E eu acho importante o chefe fazer. Porque a gente sabe, por exemplo, numa ficha técnica, o que eu consigo tirar que não vai afetar o prato. Ou quando o prato fica muito barato, também. Opa, tá muito barato. Deixa eu conseguir colocar coisas que vão transformar a experiência do cliente naquele prato. Agregar valor, né? Agregar valor e fazer com que esse cliente volte. Então, eu gosto de fazer as fichas técnicas por isso. Por exemplo, um exemplo forte. A gente fez um especial de camarões empanados com uma cama de vegetais para uma criação da minha equipe. Tá muito, muito legal mesmo. E a gente tinha shiitake nesse prato. A gente colocou como especial, cobramos, sei lá, 70 e poucos reais no prato. Aí agora no Restaurante Week a gente está. No Restaurante Week do dia 20 de outubro a 20 de novembro, né? Muito legal, inclusive. Aproveitem o Restaurante Week. E aí a gente tem esse prato no jantar. Só que o Restaurante Week é um menu fechado, com um preço fechado. E eu queria botar esse prato. Eu peguei minha ficha técnica, não coube. Não, então não vale a pena. Não é vender por vender, Mas né? aí o que eu pensei? Peraí, o que eu consigo tirar desse Que não vai prato perder que a eu essência, não perco a essência do prato? O prato continua uma delícia. Shiitake. É R$1. Mas é R$1 que estava fugindo do meu preço da minha ficha técnica. Entendi. Entende? Então, assim, é muito importante o chefe
fazer. A ficha técnica pro restaurante é como se fosse o comando de bordo ali para onde tá indo aquele prato. Ali é o seu GPS. Tem Você gente pode que saber jura até que onde você vai e até onde não vai. Tem gente que jura que tá vendendo pra caramba, tá ganhando dinheiro pra caramba, só que no final tá empatando dinheiro ou perdendo. Exato. Deixa eu cortar vocês não vão falar do mestre sabor não, tô ansioso. Eu quero saber. 2 chefes, vocês não estão nem ligando pra isso, já Não, tô eu aqui tô aqui. desesperado. Tô aqui. Aí tu tá aí no meio do caminho com o restaurante, né? Não tinha no downtown, né? Só tinha o delivery. E aí você Midtown. fala assim, vou pro Mestre do Sabor, vou fazer minha inscrição. Teve algum momento que você pensou assim, poxa, mas eu faço bem comida tailandesa. Será que lá eu vou conseguir fazer? Ou será que eu não vou ter experiência para fazer outras coisas que me proporem a fazer? Olha, Mestre do Sabor foi uma surpresa na minha vida, porque eu não me inscrevi. Tu não se inscreveu? Eu não sei nem se tem uma inscrição de fato, mas na verdade indicaram o meu nome. E eles fazem isso, né? Eles buscam no mercado indicações. E aí indicaram meu nome e aí a Globo entrou em contato comigo. Então, quando eu recebi aquela ligação, já foi um do tipo assim... Meu Deus, o que eu vou fazer nesse... será que é trote? Né? O que eu vou fazer nesse programa? Porque realmente, o Mestre de Sabor era muito focado, e é muito focado em comida tailandesa, comida brasileira. E o meu foco é comida tailandesa. Então, se me botar para fazer uma buchada de bode, alguma coisa assim, eu não vou saber fazer. Não vou saber fazer mesmo. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou estar fazendo. Mas é aquele negócio também. A gente não pode, por medo, né, deixar de aproveitar as oportunidades. Então, na hora que eles me ligaram, eu falei, não, eu quero. Claro, vamos embora. Morrendo de medo por dentro, né? Mas vamos embora. E aí eu entrei num processo de seleção que durou meses. Teve uma época que eu fiquei, sei lá, 2, 3 meses sem escutar deles. Eu já pensei, eles desistiram de mim. Entenderam que não tinha nada a ver essa menina, né? E aí, de repente, de novo, eles vieram. Então, a gente sempre enxergou como uma oportunidade muito grande de fazer com que as pessoas se interessassem por comida tailandesa, mesmo sendo um programa de comida brasileira. Ou seja, você nunca perdeu a sua identidade. Nunca. Essa sou eu e eu vou cozinhar dessa forma, se vocês gostarem. E eu sempre deixei isso muito claro para eles também. Falei, olha, meu conhecimento com culinária brasileira é pequeno. Mas eu tenho um conhecimento muito grande com culinárias do Sudeste Asiático e eu vou tentar colocar isso o máximo que eu puder nos meus pratos, ok? Ainda que seja um franguinho grelhado, vai ter um toque tailandês. Vai ter um toque. curryzinho ali, e assim foi. Eu fiz o nhoque asiático. Foi o meu primeiro prato de individual, né? Sem grupo. Mas o legal lá do programa foi... Bom, primeiro, a gente teve uma situação que a gente teve que confinar antes, né? Depois que eu passei por todas as etapas... Porque foi meio na época de pandemia, né? Foi durante a pandemia, exato. E aí eu passei por todas as etapas e eu estava abrindo meu restaurante lá no shopping downtown. Então eu corri para conseguir abrir o restaurante antes de confinar. Eu ia ficar... Foi incrível, porque foi assim, numa época perfeita, né? Que você estava lançando uma loja física e aí ter a visibilidade de um programa. Mas a gente ia gravar tudo antes, né? Então, assim, o confinamento foi em março, se eu não me engano, e o programa só saiu em maio ou junho. Foi tipo assim, 3 meses antes a gente confinou, gravou tudo. Só a final que não foi gravada, a final foi ao vivo. O resto já estava tudo gravado. Eu tinha que manter segredo de absolutamente tudo. Nem minha equipe podia saber, ninguém sabia. Mas o que acontece? Eu, antes de confinar, eu corri para abrir o restaurante. Abri o restaurante 1 semana antes de confinar. Aquela confusão, né? Porque a gente tentou colocar delivery e restaurante junto, não deu certo, o restaurante lotou, e aí a gente não conseguia dar conta do delivery. E aí eu falei assim, bom, agora 1 semana depois, minha equipe linda, maravilhosa, cuidem aí e eu preciso confinar. Nessa noite, nessa madrugada, o restaurante pegou fogo. Foi por que esse fogo? Foi a fritadeira. A fritadeira a parte pegou... elétrica não estava... Não, ela ficou ligada. Meu Deus. Mas isso a gente aprende, né? Hoje a gente tem 3, 4 rotinas diferentes para que a gente não deixe equipamento ligado. Mas ficou ligada, pegou fogo, foi uma sorte imensa, assim, uma proteção divina realmente, porque pegou fogo às 7h13 da manhã e às 7h30 eu tinha equipe entrando.
Então foi bem no... Foi bem no início. Estando dentro de um shopping também tem equipe de bombeiros que tem. Deve ter... Aí quando eles entraram, que eles perceberam o que estava acontecendo, eles chamaram a brigada de incêndio do shopping, eles apagaram. Foi uma meia horinha ali de incêndio que foi o suficiente para derreter toda a parte elétrica da cozinha e me deixar fechada durante 2 meses e meio. E a inauguração, o quê? Semanas, né? 2 semanas? Tinha uma semana de inaugurado. Aí nessa hora que você fala assim, gente, será que é pra ter mesmo? Será que é um sinal? Será que eu... Ai, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Só que eu confinei, né? Então eu fiquei lá 18 dias na Globo sem poder fazer nada. A minha sorte também é que, como eu tinha pensado em juntar as 2 operações, delivery e restaurante, ainda tinha minha estrutura de delivery montada, que eu não tinha ainda me desfeito. Aí eu voltei para a estrutura de delivery, continuei fazendo delivery e a gente sobreviveu esses 2 meses e meio. Quando o programa saiu no ar, tinha uma semana... mentira, o programa saiu no ar, uma semana depois eu reinaugurei o restaurante. E aí a gente vê a força de uma Globo, né, com marketing, com exposição da sua marca. Assim, isso é algo que eu nunca vou conseguir agradecer a eles tanto por isso, né? Porque realmente, assim, a quantidade de gente que veio ao restaurante, porque viu... Foram 3 programas que eu consegui mostrar um pouco da culinária tailandesa, de todos os episódios, né, que eu fiz. Cria um interesse, sabe? Você conseguiu aquela essência sua de tipo, tudo bem, ninguém conhece, mas não tem problema, eu vou ensinar, eu vou... E a culinária tailandesa são pratos tão visuais, né, que fica tão bonito ali, é uma mistura do cítrico, naturalmente coloridos, né? São naturalmente leves, leves no visual, né? Sim. Então, o primeiro prato que eu fiz com uma pegada asiática foi o nhoque. E aí eu fiz um caldo. Eu nunca tinha feito nhoque na vida. Aliás, eu tinha feito talvez uma vez no curso. Eu queimei minha mão nesse episódio. Meu Deus. Foi uma coisa que não foi mostrada, mas eu queimei feio. Foi óleo para tudo quanto é lado na minha mão. Aí os próximos episódios mostram as bolhas na minha mão, aquela coisa assim. Eu tive que amassar nhoque com a mão queimada. Ai, não sabe nem se tu tivesse que fazer isso hoje, não faria. Assim, eu não sei nem como eu consegui, mas a adrenalina ali na hora ajuda tudo, né? E aí eu fiz um caldo bem aromático, asiático, e eu coloquei uma saladinha que eu temperei também com namplá, com açúcar de palmeira, com pimenta, eu botei em cima, assim. Uma coisa bem que eu faço sempre nos pratos, sempre tem algum verdinho, uma saladinha, alguma coisa. E os mestres adoraram aquilo, né? Do tipo, nossa, é tão legal você ter essa leveza em cima, olha, um caldo muito gostoso. Foi super elogiado aquela questão do oriental num prato que é tão italiano, europeu, né? Italiano. Bom, e o programa foi um crescimento pessoal muito grande, sabe? Então, assim, além da questão da exposição da marca, eu cresci como pessoa e como profissional. Primeiro, né? Eu tive que confiar na minha equipe. Por mais que eu já confiasse, aquele momento eu tive assim, eu consigo confiar fato nas pessoas. Esse é o maior desafio de quem empreende, que acha que só vai funcionar se a gente estiver junto, né? E não necessariamente. E isso é a coisa que mais atravanca um crescimento de uma empresa, né? O que as pessoas vão errar, as pessoas vão aprender com os erros e elas vão, junto contigo, fazer com que a sua empresa cresça. Você precisa aprender a confiar. Sabe, você precisa aprender a deixar as coisas rolarem na mão de outras pessoas. Delegar, né, um pouco ali. Não centralizar tudo em você, porque senão não é replicável. Mas olha, delegar é muito diferente de confiar. Muito diferente. Você delega porque você não dá conta. Mas confiar é do tipo, eu sei que você vai dar o seu melhor. Uhum. Independente do resultado final. Independente do resultado. Você pode errar, você pode fazer errado, mas a boa intenção estava lá. E isso vale mais do que qualquer coisa, sabe? Então, quando eu tive que deixar um restaurante que acabou de pegar fogo, uma operação de delivery voltando para, né, para a situação ali, né, que antes não estava mais e agora a gente voltou. Eu tive que aprender assim, ok, eles vão cuidar. Então, essa foi a primeira coisa, né, do programa. E depois uma autoconfiança.
Porque, assim, eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo. Antes de eu entrar no programa, eu achava que aquilo era muito produzido, sabe? Então, assim, é claro que eles têm um tempo para pensar no que vão fazer. É claro que eles ficam sabendo antes o que é a prova. Se alguém não conseguir fazer, né, o prato, eles devem dar 1 minutinho, 2 minutinhos a mais. Nada disso. Não dá. Os ingredientes, né, você levou esses específicos? Ou... Não, o que tinha lá eu usava. O que tinha... É claro então, que você fazia os pratos Thai com os ingredientes possíveis que tinham disponíveis lá no momento? Tinha namplá. Se não tivesse namplá, eu tava ferrada. Mas tinha. Graças a Deus. Eu acho que não estava lá à toa, não, porque já sabia que tu era da área. Provavelmente, né? Tinha rapadura. Então, assim, não tinha um açúcar de palmeira, mas tinha rapadura. E a rapadura substitui bem o açúcar de palmeira. E tinha alguns outros produtos. Tinha molho de ostra. Tinha um arroz jasmim, que era horrível, mas enfim, tinha lá. Vinagre de arroz. Então, tinham alguns produtos asiáticos e outros que eu conseguia, né, substituir. Eu fiz um curry vermelho lá, que foi também super elogiado, que eu peguei os produtos que eu tinha. E eu uso, por exemplo, camarão seco no meu curry vermelho. Eu faço a pasta do curry vermelho artesanal no restaurante. Eu uso camarão seco. Não tinha camarão seco aquele dia Aí eu falei assim, bom, o que eu vou botar no lugar? Aí eu nem lembro o que eu coloquei no lugar para dar esse... enfim, coloquei alguma coisa, sabe? E fiz um curry vermelho tailandês. Então, você tem, sei lá, 50 minutos, 60 minutos para pensar na prova. Qual é o tema da prova? O que você vai fazer e o que você tem na dispensa para você fazer. Porque às vezes você quer fazer um negócio, mas não tem os ingredientes. Então... Nesse prato do curry vermelho, por exemplo, eu uso muito abacaxi com o meu curry vermelho, porque dá uma acidez, cítrico, né? muito interessante com o curry vermelho. Nesse dia não tinha abacaxi. Falei, cara, aí o negócio, o mundo cai, né? Você fica assim, meu Deus. E é um produto tão fácil acesso aqui, né? Só que na dispensa, no lugar da abacaxi não, mas enfim, tinha carambola. Falei, opa, carambola é uma fruta também tailandesa. Tem muito lá na Tailândia. É ácida e é bonita. Ela é linda, vira estrelinha para decorar. Dessa, né? O que eu fiz? Usei a carambola. Hoje eu tenho esse prato no meu cardápio. O curry vermelho de camarão com picles de carambola. Se tivesse abacaxi, você não teria pensado nisso. Nunca. Sabe? Então, e te coloca numa situação de estresse muito grande, né? O programa. Mas ele tem uma vantagem também enorme com relação aos outros programas, que ele valoriza muito o chefe. E ele tenta sempre buscar o melhor daquilo que foi feito. Então, é diferente de alguns outros programas que buscam o pior. Para poder mostrar e dar audiência. Então, foi uma experiência incrível, Mestre do Sabor, para mim, em todos os sentidos. Eu repetiria quantas vezes fosse necessário, sabe? Eu voltaria quantas vezes eles me chamassem. E foi muito, muito positivo pra gente. E o network, né? As pessoas que você conheceu também, virou amigos o resto da vida? Assim, amigos, poucos, né? Porque é muito difícil. Vocês moram em lugares diferentes do Brasil. Mas sim, a gente sempre tá trocando ideia, a gente curte um ao outro, né? Agora em novembro, tenho que até falar com o Danilo, tô indo a Curitiba, então eu quero visitar o restaurante dele. Aqui no Rio, você tem o Rodrigo, que agora é chefe executivo do Grupo 1403, então assim, tá super também indo bem. O Rafa Ramos com a parte lá dos defumados dele. Então, assim, é bem legal essa troca. É legal que cada um tem uma característica. Então, você tem culinárias incríveis de vários estilos, né? Sim. Agora, qual é o futuro, assim, da Camon? Você pretende abrir novas unidades? Você pretende franquear? Como é que estão os seus planos? Olha, a gente tem muitos planos. A gente tem como objetivo nos tornar referência em culinária tailandesa no Brasil. No Brasil. No Brasil. Você quer expandir mesmo para o Brasil, né? Então, a gente tem algumas frentes, né? Tem a frente dos restaurantes, que é uma presença mais forte no local, que a gente vai estar abrindo agora Botafogo. Tem a frente do delivery, onde a gente consegue popularizar mais, né? O delivery eu tenho pratos com valor menor, mas
deliverable, né? Que a gente consegue entregar mais rápido. Como se fosse uma coisinha uma comida de rua, assim? Isso. Comidas mais práticas. Comidas mais práticas, mais do dia a dia, com custo-benefício, mais fiéis, né? Tailandesas. Tem uma frente que eu não consegui começar ainda, mas que eu quero muito, que é a parte dos molhos, dos curries, para industrializar e colocar. Isso que eu ia falar também. Como são produtos de difícil acesso, são caros, dificilmente você vai comprar para fazer em casa 2 quilos, 3 quilos de alguma coisa. Então você também democratiza ali a comida tailandesa aqui no Brasil. Você leva, né? a comida tailandesa para casa, né? Eu posso Exato. fazer, de repente, Porque meu franguinho ela com um molhinho, em com grande curry. quantidade e tem ali como pulverizar aquilo, mas não faz sentido uma pessoa comprar 2 quilos de um produto para ter em casa não e fazer sabe nem pra onde família. que compra, a E verdade nem fazer. é. E nem fazer. Pois é. E são caros os produtos, né? Então você vai comprar, sei lá, 1 quilo de açúcar de palmeira vai durar quanto tempo na sua despensa? Você não sabe nem direito como utilizar aquilo. Aí você muitas vezes pega a receita de comida tailandesa. Eu tenho um pavor disso, sabe? Porque você pega a receita de comida tailandesa. O primeiro ingrediente que vem, azeite de oliva. Então não assim, cara, como assim? Então, se já começa com azeite de oliva, não vai ter nada ali, né? Aí coloca umas 3 gotinhas de óleo de gergelim, uma pimenta dedo de moça e chama de tailandês. Eu fico assim, meu Deus do céu, né? Então, nem as receitas que você tem disponíveis, realmente, você vai utilizar talvez aqueles ingredientes. Então, assim, a minha ideia é realmente te dar uma coisa um pouco mais pronta. Você adora curry tailandês, né? Eu já vou te vender o curry pronto. Aí você coloca o teu franguinho, coloca ali um vegetal, né? E é isso, tá pronto o seu prato. Isso seus clientes já pedem, assim? Poxa, podia ter, Tem muita eu queria gente. tanto fazer em casa, tem, né? Muita gente. Isso é legal, porque você vê a demanda. Já não é uma coisa sua cabeça só, mas os clientes já sinalizam. Isso é legal de você ter um negócio, ainda que seja pequenininho, porque muita coisa que a gente pensa, às vezes não é o que o cliente quer, né? mas você, às vezes, vai começar a fazer coisas que o cliente está te pedindo. Fala assim, poxa, mas eu faço o molho pesto lá na minha loja, é o que mais vende, vários produtos. Falo assim, gente, esse molho é incrível. Eu queria tanto fazer, ter em casa. E por que você não vende? Eu falei, não, eu quero fazer, eu vou vender. Mas, ou seja, já tem a demanda, né? Sim. Para a gente encerrar o programa, eu queria muito que você falasse para os chefes, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, uma mensagem que... ou para quem está começando, o que eles devem fazer, o que eles não podem fazer de jeito nenhum, que vai dar errado. E uma mensagem também para ativar as pessoas que querem começar, mas ainda estão com aquele medo, né? Do que fazer. Eu vou tentar, minha opinião, né? Então, assim, não tem certo nem errado, assim, nessa história. Mas, assim, o que eu acho procurem entender como que consegue começar. Né? Então, deixando esse ego de lado e buscando qual é o primeiro passo, né? Da onde aquele meu objetivo que eu tenho enorme, como é que eu transformo esse objetivo em 100 objetivos menores? Para que eu vá buscando esses objetivos menores que vão me levar, né? Então, assim, é isso. Assim, se você quer ter um negócio, como é que você começa? Começa lá de baixo, sabe? Isso, para mim, é o mais importante. E depois buscar formação técnica, principalmente na área financeira, administrativa. Se você não quer ter, que você tenha um sócio, né, que te ajude nisso. Porque é isso, assim, quando você é chefe e você tem essa parte criativa muito aflorada, muitas vezes a gente pensa que é só cozinhar uma comida boa. E, olha, cozinhar uma comida boa é claro que tem que ter, mas é só uma parte, né, do negócio. Então, se você tem um produto que é um produto muito bom, que você acredita, e você tem um mínimo de organização financeira administrativa, a chance de dar certo, se você trabalhar para isso e começar pequeno, é muito grande, né? Agora, se você só tem um produto, ou se você só tem a parte administrativa, mas não tem produto, né? Então, acho que é isso. As pessoas têm que focar nesse todo. Começar desde pequeno, focar no todo e ir também buscando pessoas ao longo da sua história, que você consiga confiar, que você, sabe, consiga valorizar essas pessoas, que você, sabe, ensine para elas e que elas aprendam junto contigo. Isso é muito importante também, você não faz nada sozinho, né? Então, não adianta assim, eu sou uma grande conhecedora de comida tailandesa, eu já trabalhei na área financeira antes,
Eu faço nada sem a minha equipe. Se tu tivesse medo de alguém roubar a tua receita, a tua ideia? Não tenho o menor medo, sabe? Tipo, se alguém vier trabalhar comigo, mas ela vai aprender a fazer meu molho e vai querer montar um negócio pra ela. Olha, você sabe que é muito engraçado isso. Isso é uma coisa que já me perguntaram muitas vezes. Eu sei que não é uma pergunta, mas assim, já assim, Carol, você tem algum contrato de confidencialidade com os teus funcionários? Eu assim, hã? Não, essa pessoa vai vir aqui, vai trabalhar 2, 3 meses, vai embora e vai abrir um... Cara, se ele olha, de duas coisas. Eu duvido que consiga ser bem-sucedido só com as receitas. Porque não é só isso. Porque não é só isso. E se for bem-sucedido, eu até ajudo. Deve ver. Exato. Cara, se ele for bem-sucedido, que bom, cara. Porque eu quero que mais gente trabalhe com essa culinária. Eu quero que as pessoas conheçam essa culinária. Normalmente as pessoas que têm esse medo focam só no dinheiro ali e aquele negócio gera, E ela não cresce. O medo e dela a mensagem é não é essa. Não, e depois, ainda vou dizer assim, fulano tá fazendo essa comida, tá bem sucedido, mas ó, esse fulano aprendeu comigo, ó. Isso é legal. E é isso. Então, assim, eu quero mesmo que as pessoas aprendam ao máximo e se saírem, que consigam utilizar isso de alguma forma no trabalho delas, sabe? Que legal. Falando nisso, na semana que vem, no 6º episódio, vai vir a Bia Reis. Não, Bia Fraga. Bia Fraga. Reis é uma amiga minha. É a Bia Fraga. Ela fala sobre marketing para restaurante, ela fala sobre finanças, ela fala sobre gestão, muito né? boa ela. Tu conhece? Conheço. E ela é essa outra parte, né, que precisa um restaurante para dar certo. Então você precisa assistir semana que vem o episódio com a Bia Fraga. Isso aí. Já dando mole, ó a gafe. Pra fechar com o Valeu, de hoje pessoal. aqui, né? Até a próxima. Muito obrigada. Ana, um prazer. O prazer foi meu, gente. Muito obrigada pelo espaço. Você contribuiu muito, tá? Obrigada, gente.